SBT, a cara do Brasil. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo. É um prazer, mais esta manhã de terça-feira, compartilhar da palavra poderosa de Deus, da palavra que nos ensina, que nos conforta, que nos consola e também nos confronta com a verdade. Alguns, amados, caminham na inverdade, na incerteza e na decisão de andar na inverdade, na decisão de andar com mentiras, extravasando mentiras, expondo mentiras. Há uma diferença entre pessoas que expõem mentiras e expõem a verdade. Eu diria e digo constantemente que todos os caminhos não me levam a Deus. Alguns falam, tudo me leva a Deus, qualquer religião me leva a Deus. Não, isso é uma mentira que ensinaram através dos tempos, dizendo que toda religião ou toda a igreja te leva a Deus. Tem religiões que são denominadas religiões ou ditas religiões que são seitas, não pode te levar a Deus. Porque os princípios daquilo não são os princípios da palavra de Deus, são princípios deturpados da palavra de Deus, ocultos à verdade, ocultos à inserção do texto e do contexto bíblico, ou seja, trabalho em textos isolados. Aqui refere-se a só o que eles pensam ser real. Quando o texto e o contexto se completam, quando o Antigo Testamento alicerça o Novo e se completam numa só esperança, numa só fé, num só amor, o amor de Deus, a qual os profetas, o Antigo Testamento nos relata histórias e passagens bíblicas tremendas, a qual o povo judeu viveu, e os profetas declararam o que antecedia o Novo Testamento, ao tempo de graça ou a vinda de Jesus, nos profetas, homens inspirados, instruídos por Deus, homens que ouviam a voz de Deus e transferiam para o povo. Havia um propósito em toda a profecia e não era para uma pessoa, não era para que como nos dias de hoje, massageassem o ego da pessoa ou aquilo que ele quer ouvir. A palavra vinha naquilo que era necessário expor, naquilo que Deus estava manifestando em favor do seu povo, ou seja, alertando, confrontando, para que o povo endireitasse as suas veredas, andassem dos seus caminhos, voltassem à essência da adoração e pudessem provar mais uma vez da graça, da misericórdia e o favor de Deus. Ou seja, todas as vezes que o povo de Israel pecou contra Deus e se afastou, vinha o profeta, vinha algum dos profetas que Deus estabeleceu e trazia uma palavra de conserto, trazia uma palavra dura para que o povo entendesse que precisavam voltar. Ou seja, todas as vezes que a palavra parece ser dura ao teu coração, parece ser uma palavra de confronto, não é que Deus não nos ama, ou o profeta é uma pessoa rude, é uma pessoa severa. Não, amado. É a palavra de Deus nos trabalhando e nos moldando para que nós nos alinhemos novamente. É assim que Deus faz. Ele fez no Antigo Testamento, através das Escrituras, ele faz pelas palavras dos discípulos, de Pedro, de João, de Paulo e de tantos outros que trazem uma palavra, às vezes, de confronto. Com muito amor, é claro, com amor, porque eles querem ver em nós, eles queriam ver no cenário do passado, que essas pessoas entendessem a plenitude de Deus. E por isso, em alguns momentos, tinha que vir uma palavra de confronto, porque o povo estava se desalinhando, andando nos seus longos e grandes caminhos apartados de Deus, não seguindo em frente ao alvo que é Cristo. E eu quero compartilhar um texto, amado, no Salmo 103, que fala algo tremendo. Nós vamos ler apenas 2 versos, verso 17 e 18. Fala assim: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para que com os que guardam a sua aliança, e para os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Que coisa tremenda. Você imagina isso? Você entende a plenitude de apenas 2 versos que nós lemos do Salmo 103?
Esse salmo nos mostra através do verso 17, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem. E qual é o princípio do temor ao Senhor? Sabedoria. O princípio do temor o princípio da sabedoria, desculpem, é o temor a Deus. Você passa a ser salvo, você passa a ser sábio, tem sabedoria no temor do Senhor. E o que é temor do Senhor? É reverência, honra ao único que é digno. Honrá-lo, reverenciá-lo, adorá-lo em espírito e em verdade, ao Deus que é soberano. Algumas pessoas deturparam isso através dos tempos. Elas adoram pessoas, adoram imagens, adoram uma pessoa, um pastor, um líder espiritual, seja um pastor, seja um padre, seja um papa, em que elas precisam tocá-lo para que seja manifesto a glória de Deus ou porque o significado de glória, de honra, de prazer ou de benefícios ou de bênçãos é quando eu toco em um homem. Isso é idolatria, amado. Por esse pensamento. Agora a palavra de Deus diz diferente, a misericórdia do Senhor é de eternidade em eternidade sobre os que temem, sobre os que o temem. E temor ao Senhor é honra, não é medo, é honrá-lo, reverenciá-lo, é entender que você dedica toda vida, toda honra, toda glória, todo louvor, toda aceitação a Ele, ao Senhor. Isso é honrá-lo, e não só com palavras, mas com atitudes comportamentais, com forma de vida, como forma de caminhar, como eu caminho, como eu ando, de que forma eu falo, de que forma eu me expresso diante da sociedade, de que forma eu trato os andarilhos de rua, os alcoólatras, os dependentes químicos, as prostitutas. Eu trato de forma indiferente porque eles são alcoólatras. Eu trato de forma diferente porque eles são andarilhos e não merecem, não carecem de que eu converse com eles, de que eu dê atenção a eles. Isso faz parte de uma reverência ao Senhor. Porque o Senhor falou que nós deveríamos olhar para todos e fazer coisas, e ouvir, e discutir, e conversar, sem fazer acepção de pessoas. Isso faz parte da trajetória diante de Deus. Sobre os que o temem e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Que coisa tremenda. Sobre os filhos dos filhos, ou seja, isso é uma promessa de herança, hereditariedade, promessa que diz que a misericórdia do Senhor é de eternidade em eternidade sobre os que temem e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Isso se prolonga, isso exerce um legado para aqueles que estão agora na presença de Deus e que o temem, e a justiça de Deus prevalecerá sobre esta vida e a sua descendência. Que coisa tremenda! Esse é o favor de Deus, que faz uma promessa que além de nós, que estivermos na presença dEle, que tememos a Ele, a sua justiça será sobre os filhos dos filhos, para os que guardam a sua aliança. Que coisa tremenda! Sabe o que ele está falando? Para aqueles que entenderam, para aqueles que buscaram, para aqueles que estão na sua presença, para aqueles que entenderam que a única soberania, a única majestade está nele. Por ele e para ele são todas as coisas e tudo voltará e volta para ele. Quando nós entendemos isso, amados, nós entendemos que o princípio desta sabedoria, deste entendimento, daquilo que Deus fala sobre os que temem e a justiça de Deus e que essa misericórdia de eternidade em eternidade é porque a cada dia esta misericórdia vem para nós como um favor. Ai de nós se não fosse a misericórdia de Deus, amados. Seríamos consumidos, seríamos destruídos pela nossa própria iniquidade, pela nossa própria imperfeição. Mas através da misericórdia de Deus é que nós não somos consumidos, amado. Entenda isso. E para os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Olha que coisa tremenda. Sabe, amados, ele diz claramente, aqueles que lembram dos preceitos, da palavra de Deus, daquilo que ele nos ensinou, e os praticam. Sabe,
Às vezes pessoas somente lembram. Eu lembro desse texto bíblico, eu lembro disso, eu lembro daquilo. Eu lembro que Deus falou assim a Moisés, a Abraão, a Isaac, Jacó, falou com vários homens de Deus, com Elias, falou com várias pessoas, o profeta Isaías, o profeta Amós, o profeta Jeremias, enfim, falou com várias pessoas. Esteve diante do povo de Israel, conduzindo o povo de Israel por 40 anos no deserto, por causa de rebeldia, dos 40 dias que passaram a espiar a terra prometida, conduziu como consequência do pecado, como consequência de não compreender que Deus era soberano, que eles caminhassem de 40 dias para espiar a terra, que levaram para espiar a terra, foram 40 anos caminhando no deserto a chegar à terra prometida. Amados, assim são as misericórdias do Senhor. As vestes não se corromperam, as vestes não se perderam. Pessoas se corromperam na caminhada, adoraram um bezerro de ouro, murmuraram, questionavam, pediram carne, pediram pão, pediram alimento, água, e Deus deu a eles. Mas houve uma consequência, precisaram peregrinar 40 anos no deserto quando não era necessário, simplesmente por causa da ingratidão, por causa do pecado, por causa da idolatria, por causa de murmuração, por causa de não confiar no Deus soberano de Israel e sobre toda a terra. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus de misericórdia. E a palavra dele diz, para os que guardam a sua aliança e esperam, e para com os que lembram dos seus preceitos e os cumprem. Guardar a aliança com Deus é entender que quando Ele faz uma aliança com nós, é incorruptível, é inabalável, não se corrompe, não muda, Ele continua sendo fiel. Nós é que partimos desta aliança, nós é que nos corrompemos nessa aliança e nos apartamos do Senhor. E a palavra é clara, aqueles que guardam a aliança, aqueles que lembram dos preceitos e os cumprem. Cumprir os preceitos é cumprir a palavra de Deus em nossas vidas. Não é para que andemos de qualquer forma ou falemos de qualquer forma, mas para que nós entendamos, conheçamos e possamos refletir sobre a palavra poderosa do reino de Deus e quem Ele é. Os seus preceitos e os seus juízos são eternos, são palavras de vida eterna. Assim é para aquele que teme o Senhor. Assim é para aquele que se alegra na presença do Senhor. Assim é para aquele que se rende, que cumpre com a aliança que foi feita entre nós e Deus, e principalmente Ele em nós, porque nenhum de nós escolheu a Deus. Nenhum de nós teve o ânimo e o prazer de buscar a Deus se não fosse a ação do Espírito Santo na minha e na tua vida. Portanto, amados, não se ache melhor do que ninguém. Não foi você que escolheu a Deus, foi Ele que se apresentou a você através do Espírito Santo. Foi Ele que tocou o teu coração, foi Ele que te influenciou para amá-lo e para se render a Ele. Por nós não teríamos feito isso. É graça, é misericórdia, é favor de Deus. Que você compreenda isso em toda a plenitude, amado, e que você viva a palavra da verdade. Muitos nesses dias, ou em todo o tempo da nossa trajetória de vida, falam muitas mentiras e inverdades ao nosso respeito, à palavra de Deus, aos que buscam a Deus. Para eles são loucos, são miseráveis, são pessoas que são mentirosas, mas é porque a justiça não está neles, a aliança não faz parte da vida deles. Eles não temem ao Senhor, eles não lembram dos seus preceitos e não os cumprem. Mas para aqueles que cumprem, são para com eles indiferentes, são como luz e sal da terra, são como luz que influencia as trevas. E as trevas, como preferem permanecer em trevas, aqueles que estão em trevas, eles fogem da luz de Deus que prevalece sempre. Assim é a palavra de Deus. Assim é a verdade. Eu costumo dizer que a verdade sempre prevalecerá. E essa é uma verdade, uma realidade absoluta, porque a palavra de Deus nos revela isso. Pode ter mentiras, incoerências, palavras de morte, de derrota para a minha vida e para a tua vida.
Mas o que vai prevalecer é a verdade. Se você tem uma aliança com Deus, se você lembra dos seus preceitos e os cumpre, a verdade sempre prevalecerá. Porque a justiça agora não é feita por mim, mas pelo Deus de justiça, que tem uma aliança conosco e que prevalece maior nele. Sempre foi assim. Se você descansa nele, amados, tudo que inventam ou falam sobre você, essa pessoa ou esta situação vai se consumir por ela, por si própria. Você não precisa afrontar e nem guerrear. Simplesmente confie em Deus. Ele é soberano e Ele está acima de todas as coisas. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, te guarde e te proteja para a glória do Deus vivo. Porque Ele é precioso e poderoso e te ama de uma forma que você não conhece. Porque nós nunca fomos amados como Ele nos ama. Você pode ter uma esposa abençoada que te ama, que demonstra amor. Você pode ter um esposo, você mulher pode ter um esposo abençoado que te ama, que demonstra amor, ter filhos que te amam, que demonstram amor. Mas nenhum amor é comparado com o amor de Deus, por mim e por você. Ele te ama de uma forma sacrificial, porque deu seu único filho por amor de nós. Ele te ama de uma forma que nos constrange, porque este amor é intenso, perfeito, inabalável, profundo e imensurável. Esse é o amor de Deus. Ele é amor e te ama. Deixa Ele conduzir a tua vida. Deixa Ele fazer parte da tua vida. E você verá os benefícios do Senhor ao teu favor, em todas as coisas, amado. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe tua casa, teus filhos por herança, em nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. SBT, a cara do Brasil.